performer e pesquisadora Eleonora Fabião conversou com a gente sobre o seu livro Ações. O trabalho, que tem distribuição gratuita, reúne fotos e escritos sobre as intervenções poéticas que ela vem realizando nas ruas desde 2008. Confere só. O Rumos Itaú Cultural abriu um edital e então eu me inscrevi com um projeto que chamava Projeto Mundano. O Projeto Mundano, ele tem dimensões variadas, mas um dos eixos importantes ali é a criação de um livro. Livro esse que estaria voltado para essa produção na rua desde 2008 e que convida várias pessoas não para escrever necessariamente sobre o trabalho, mas para escrever com o trabalho e através do trabalho, o que é um convite, eu acho, diferente. Quando você recebe o livro, o que você vê, a primeira frase é o título e depois a primeira frase é: a venda desse livro é proibida. Porque eu acho que tem aí todo um desejo de buscar outros modos de circulação, outras lógicas relacionais, né? Assim, esse é o chamado. Eu deixo eles em lugares específicos, eu deixo eles em banco de ônibus, eu deixo um no metrô, eu deixo um outro no banco de igreja, eu deixo o outro no supermercado, posiciono ele para ele ser encontrado de modo inesperado por pessoas que supostamente não teriam assim, interesse imediato em buscá-lo. Tem uma ação que deu início à primeira série chama Ações Cariocas, é realizada no Rio de Janeiro, e para essa ação eu pego cadeiras da minha cozinha, eu escrevo numa grande folha de papel A2 com versos sobre qualquer assunto, posiciono uma cadeira na frente da outra, descalço os sapatos, estamos no Largo da Carioca, que é o coração, na minha opinião, se não um dos corações da cidade do Rio de Janeiro, heterogêneo, movimentadérrimo, né, muito intenso, muito som, muita densidade, muita coisa acontecendo no mesmo espaço, uma cadeira na frente da outra, levanto o meu chamado e espero. Você imagina, na primeira vez que eu fui, era 2008, eu não fazia a mais pequena ideia se alguém viria, quem viria, como seria, eu não sabia, nada sabia sobre aquilo. Mas eu tinha uma necessidade imensa de ir para a praça, era um momento político complicadíssimo do Rio de Janeiro. Não era mais interessante para mim estar no lugar onde o encontro já estava artisticamente enquadrado. Eu estava a fim de ir para outros lugares onde outras complexidades ou outros paradoxos ou outras relações pudessem acontecer que não tivessem de alguma maneira já emoldurados dentro de um princípio artístico, vamos chamar assim. Então a rua vira o lugar propício para que essa explosão ou esse encontro, essa quebra de moldura possa acontecer, né? E ações muito simples desse tipo, do tipo espia, eu podia colocar a mesa, eu podia manter os sapatos nos pés, eu podia pegar cadeiras que chamassem a atenção de uma tal ou qual maneira, mas não, é realmente tudo no osso e tudo dentro assim de uma estética que eu fui desenvolvendo ao longo dos tempos, que eu chamo de estética da precariedade. Entendida a precariedade não como uma falta, mas como uma possibilidade, um instrumento filosófico, poético, crítico, artístico para criar umas espécies de rachaduras no fluir cotidiano, ou melhor, habitual das coisas, ou nas mecânicas de relação, cognição, percepção. Para mim, assim, fica muito difícil pensar política relacionando só a profissão política ou as coisas do governo. Para mim são as questões da cidade, do mundo, e pensar a arte despregada do fazer do mundo. É simples dessa maneira, né? Quando alguém está fazendo o cinema, eu sempre penso, o que essa pessoa quer que cinema seja? O que essa pessoa quer que cinema faça? Você sai de uma ontologia do que é o cinema, ou do que é a performance, do que é o teatro, e você entra numa performatividade, que é o que esse fazer está entendendo que este gênero é ou pode ser, e sobretudo, para colocar mais expressão performativa, o que o teatro, o cinema ou a performance podem fazer, como eles movem o mundo e as coisas.
Evidentemente, eles são, ao mesmo tempo, informados pelo mundo e eles estão informando o mundo. Eles são feitos pelas circunstâncias e eles geram circunstâncias. Então, é sempre nessa vibração performativa que a política se faz. O diretor Marcos Jorge lança seu novo filme, Mundo Cão, que traz no elenco Babu Santana, Lázaro Ramos e Adriana Esteves e cães. Ele conta pra gente como é que foram os bastidores dessa filmagem. Vocês mataram meu cachorro, porra! Mas deu nome mesmo, amigo! É Santana, cidadão. O senhor, além de irresponsável, é surdo. Já resolvi dar um tapa no teu ouvido! Aí não tem problema, porque eu tô acostumado a lidar com animal. Pera aí. Então, eu sou o Marcos Jorge, sou diretor de filmes e estou lançando agora nos cinemas brasileiros o meu quarto longa, que se chama Mundo Cão. O título, aliás, é uma brincadeira com um documentário dos anos 60, que foi muito famoso no mundo. E foi um choque aqui nos anos 60, esse documentário Mondo Cane, um documentário italiano, que mostrava coisas bizarras do mundo, né? E Mundo Cão é um filme que tem muitas coisas dentro, tem grandes atores brasileiros, Lázaro Ramos, Adriana Esteves, Babu Santana, novos atores que eu estou propondo, mas, sobretudo, é um filme que tem muito cachorro. A maior dificuldade do Mundo Cão foi trabalhar com animais. É um filme que tem personagens que são cachorros. Porque você escreve, né, no papel, o cachorro faz isso, faz aquilo, etc. E, paradoxalmente, fazer o cachorro fazer uma coisa engraçadinha, pegar um negocinho e ir pra lá, fazer uma gracinha, é muito mais fácil do que fazer um cachorro parecer agressivo para as pessoas na cena, sem ser perigoso para os atores e para a equipe, porque está todo mundo em volta do cachorro, filmando. Então, o humor negro é um pouco... Eu tenho muito... Eu gosto muito do humor negro. Eu acho que o humor negro ele é uma poderosa arma a sátira também, né? O humor negro é uma forma de sátira, na verdade. Eu acho sempre muito potente o humor negro para criticar uma sociedade, né? Então, assim como em Estômago eu construo um paralelo entre a ascensão de um homem que vem para a cidade com o seu talento, ele vai ganhando poder e ele vai aprendendo a usar o poder para continuar subindo, né? Na vida, na cela da prisão, no beliche, né? Eu gosto dessas metáforas que me ajudam a criticar a sociedade. E o humor negro é muito forte nisso, porque a gente ri do humor negro, a risada que a gente dá do humor negro é sempre uma risada um pouco amarela. Você ri, mas no fundo você também, ao mesmo tempo, sente outra emoção. Tem muito embaixo nesse mundo, rapaz. Devia ser assim, ó. Cachorro é brabo, chama o Capitão Nascimento. Acabou. Pegou bandido no morro, resolve na hora, sem julgamento nem porra nenhuma. É deixar as cadeias tudo mais vazias, pô. Sabe quanto é que custa um vagabundo na cadeia? Quanto? Eu também não sei não, mas é dinheiro pra caralho, amigo. Então, vocês vão ver o Mundo Cão e é um filme que tem fluidez, ele tem uma velocidade narrativa que eu queria deliberadamente que ela fosse acelerada, e ninguém vai perceber o trabalho gigante, a roubada em que eu me meti para rodar esse filme. Foi um desafio. Olha isso. Isso aqui é um tubarão, rapaz. Depois de trabalhar com música e literatura, Adriana Maciel resolveu lançar sua própria editora de cultura. Dá só uma olhada no que a gente conversou com ela. Bom, meu nome é Adriana Maciel, eu trabalhei muito tempo com música e depois de um tempo decidi estudar literatura e trabalhar com livros. Trabalhei um tempo na Cobogó e a partir dessa experiência da Cobogó eu fiquei com uma vontade de pensar projetos de livros e aí acabei montando a Numa, que a gente abriu no final do ano passado com os livros Musicade, que é um livro de entrevistas do John Cage com a Joan Retalak, e do Morton Feldman, que é um compositor também, amigo do Cage, que são livros ligados à música que fazem parte da minha história. Assim. John Cage foi meu assunto no doutorado e é um artista fascinante. Ele andou pela música, né, primeiramente, pela literatura e pelas artes visuais. Esse livro, Musicade, é um livro que foi feito durante 2 anos, durante os 2 últimos anos da vida dele, entrevistas com a Joan Retalak, que é uma poeta e filósofa que conhecia muito bem o trabalho dele. A Numa tem como foco publicar livros de literatura, arte e cultura. A ideia é pegar autores estrangeiros e autores brasileiros contemporâneos.
e fazer essa ponte. Sem dúvida nenhuma é um desafio, né? Abrir uma editora no Brasil, abrir uma editora nesse momento, mas ao mesmo tempo as pessoas estão lendo muito. E a minha ideia, assim, é tentar fazer livros que sejam baratos, que as pessoas possam comprar, no sentido de que a gente lê e passa adiante, passa para outras pessoas, para que a troca do que está sendo discutido nos livros seja fácil. O curta esteve no lançamento do Festival de Curitiba desse ano, que está de cara nova. E batemos um papo com o ator e curador Guilherme Weber, que contou um pouco o que vem por aí. Dá uma olhada. O Festival de Teatro de Curitiba comemora neste ano de 2016 25 anos. Então a edição está celebrando o encontro de vários artistas, uma nova curadoria que eu assino junto com o diretor Márcio Abreu, e esse ano a gente está produzindo alguns recortes temáticos para nortear esse pensamento curatorial. Um deles é o olhar sobre o Brasil. A gente refez uma pergunta que o poeta baiano Gregório de Matos fez no século passado e que o poeta curitibano Marcos Prado complementou, que é: aonde quer que eu vá tem um Brasil, o que quer o Brasil que me persegue. Esse é um dos olhares da curadoria, reunindo produções, artistas, espetáculos que refletiram o nosso país ao longo do ano. Maria Thaís, com cabeças que rolam, cabeças que voam, Quem Tem Medo de Travestis, Caranguejo Overdrive, Eles Não Usam Tênis Nike, Vozes Dissonantes, da Denise Stokos. São alguns dos espetáculos que se reúnem para refletir o Brasil. Como convidamos vários performers brasileiros que moram na Europa para responder essa pergunta para a gente e trazer suas performances ao Festival de Teatro de Curitiba. Então o André Maceno, que é um grande performer que mora em Zurique, faz um espetáculo chamado Confete da Índia. O Wagner Schwartz, que radicado em Paris, traz um espetáculo chamado La Bête. Chico Melo e Fernanda Farah, residentes em Berlim, que vem fazer o que eles chamam de um musical ao contrário, uma performance chamada Parallel Songs. Além de receber alguns atores icônicos do teatro brasileiro, como a Maria Alice Vergueiro e o Renato Borghi, que estarão em Curitiba, encenando Fim de Jogo de Samuel Beckett e Why the Horse, que é um happening sobre a própria finitude da atriz Maria Alice Vergueiro. Para fechar a edição de hoje, as rimas, o maracatu e toda a poesia do músico Siba, que conversou com a gente sobre o seu último CD, De Baile Solto. Quem nada tem de repente, pode bem passar a ter, e com dinheiro fazer quase tudo diferente, pra ser gente igual a gente que teve a vida todinha. Esse é um disco que o nome já diz bastante sobre ele. Ele é um disco muito ligado à minha relação com o maracatu de Baque Solto de Pernambuco. O maracatu é o coração do disco, embora não seja um disco só de maracatu, mas o maracatu está sendo sempre como uma referência principal ali o tempo inteiro. E o De Baile Solto também diz que é uma música que é feita para o corpo, que foi pensada para dialogar com a dança também, com a música que vem da música de rua e é feita para dançar ao mesmo tempo. A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança, a gente é pura, ponta de lança, estrondo, marcha maciada. Eu não nasci no meio do maracatu do Baque Solto, porque a gente cresce em Recife e essas referências estão ao redor, mesmo que você não queira, mesmo que você deteste, que você queira ignorar, mas está ali ao seu redor e você passa pela música do Sertão do Agreste, pela música do Recife, de Olinda, pela música do Carnaval do São João, isso está lá e te afeta. No meu caso, era um dado que afetava bastante, porque a minha família sempre gostou e, embora eu não fizesse parte de nenhum tipo de iniciativa específica, assim, tradicional, popular, mas a gente sempre gostou e então isso fez muito parte da minha formação. Quem quer brincar, dá mão a um companheiro, forma a roda do terreiro e pode
se balançar. Quem não dançar, procure um canto e se escore. Abra o ouvido e decore, ou grave num celular. Eu acho que o ponto principal do texto, do disco, tem muito a ver com uma afirmação de uma necessidade da gente reconhecer a importância de acreditar num país que dê importância à multiplicidade cultural que a gente tem, constituinte mesmo da nossa história. É necessário a gente aceitar isso como uma forma de conhecimento e tentar superar os preconceitos que levam a gente a pensar em tudo que a gente classifica como cultura popular, como coisas que são antigas, velhas, ultrapassadas e muitas vezes simplórias ou humildes, porque a gente perde muito, o país perde muito ao não reconhecer isso como uma força muito viva que mantém a gente como um país ainda possível. A gente precisa de um Brasil com mais diferença, na verdade, né? A gente vive falando assim, é um país onde todo mundo seja igual, não ao contrário, a gente precisa de um país onde um monte de gente diferente possa circular e com conflitos, claro, mas com a possibilidade de conviver sempre. Eu vim bater mão ao cangaço, cantar sem cansaço, querendo calor. Um verso pimenta aguardente, que comida quente é que tem mais sabor. O meu processo de criação ele tem muito a ver, ele é 100% na verdade, o mesmo do processo de criação de qualquer poeta popular, do repente, do Coco de Embolada, do Maracatu do Baque-Solto, da Ciranda, dessas poéticas orais do Nordeste. É uma estética de poesia muito específica, que tem lá é um jogo, que tem regras muito específicas, é uma prática também, é uma coisa que você adquire com a prática na vida, ao longo dos dias, anos, não é uma coisa muito imediata de se conquistar. Produzir o disco, né? Experiência sofrida, um pouco caótica, mas no momento de fazer o disco era preciso para mim. Foi um disco feito com recurso próprio, com recursos, parte deles inexistentes no momento. E então eu precisei elaborar um projeto que fosse realista. Então produzir o disco era uma das bases fundamentais para isso ser possível. E assim foi. Que eu não fico legal com água mineral.